Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Hoje, vamos mergulhar fundo em uma das histórias mais antigas e dramáticas da humanidade. A história de Caim e Abel é uma narrativa que fala sobre família, fé, ciúme e as consequências devastadoras de nossas escolhas. É a história do primeiro conflito, da primeira perda trágica registrada na Bíblia, e suas lições ecoam até hoje. Então, preparem-se, pois vamos desvendar os mistérios e os significados por trás desse conto atemporal. Para entendermos bem a história, precisamos voltar ao início de tudo. Logo após Adão e Eva serem expulsos do Jardim do Éden, eles começaram uma nova vida. Uma vida de trabalho duro, suor e desafios. E foi nesse novo mundo que eles tiveram seus primeiros filhos. O primeiro a nascer foi Caim. A Bíblia nos diz que, ao dar à luz, Eva disse com alegria: "Com a ajuda do Senhor, gerei um homem." Pouco tempo depois, nasceu seu irmão Abel desde cedo. Os dois irmãos seguiram caminhos diferentes. Caim, o mais velho, tornou-se um agricultor. Ele dedicava seus dias a cultivar a terra, a arar o solo e a colher os frutos do seu trabalho. Era um trabalho árduo, que exigia paciência e força. Abel, por sua vez, tornou-se pastor de ovelhas. Ele cuidava dos rebanhos, guiava os animais para pastos verdes e os protegia dos perigos. Dois irmãos, duas vocações distintas, vivendo sob o mesmo céu. A vida seguia seu curso até o dia em que ambos decidiram apresentar uma oferta a Deus. Era um ato de adoração, um gesto para reconhecer a soberania do Criador e agradecer pelas bênçãos recebidas. Caim, como agricultor, pegou parte de sua colheita, os frutos da terra que ele tanto se esforçou para produzir, e os ofereceu ao Senhor. Abel, o pastor, escolheu as melhores ovelhas de seu rebanho, as primícias, os primogênitos mais gordos e saudáveis, e os ofereceu em sacrifício. E aqui, a história toma um rumo inesperado e trágico. O livro de Gênesis nos conta que Deus olhou com agrado para Abel e sua oferta, mas não olhou com agrado para Caim e sua oferta. A Bíblia não detalha exatamente por que a oferta de Abel foi aceita e a de Caim não. Teólogos e estudiosos debatem isso há séculos. Alguns sugerem que a diferença estava na qualidade da oferta. Abel oferece o melhor do seu rebanho, as primícias, demonstrando um coração generoso e uma fé genuína. Caim, talvez, tenha oferecido apenas alguns frutos da terra, sem o mesmo cuidado ou reverência. Outra interpretação, muito popular, foca na atitude do coração. A Epístola aos Hebreus, no Novo Testamento, diz que pela fé, Abel ofereceu a Deus um sacrifício superior ao de Caim. Isso sugere que a questão não era apenas o que foi oferecido, mas como e por que foi oferecido. A oferta de Abel nasceu de um coração cheio de fé e devoção, enquanto a de Caim pode ter sido apenas um ato de obrigação, sem a verdadeira intenção por trás. Independentemente do motivo exato, a reação de Caim à rejeição de sua oferta foi imediata e intensa. A Bíblia diz que Caim ficou muito irado, e o seu rosto se transtornou. Ele foi tomado por uma raiva profunda, uma mistura de inveja, ressentimento e frustração. Ele viu seu irmão ser abençoado, e ele não. E em vez de olhar para si mesmo, para seu próprio coração e suas próprias atitudes, ele direcionou toda a sua fúria para Abel. Deus, em sua misericórdia, percebeu a escuridão que crescia no coração de Caim. Ele se aproximou e o alertou. Ele disse a Caim: "Por que você está irado? E por que o seu rosto está transtornado? Se você fizer o bem, não será aceito, mas se não fizer o bem, o pecado está à porta, à sua espera. Ele deseja dominá-lo, mas você deve dominá-lo." Essa é uma das passagens mais poderosas de toda a Bíblia. Deus deu a Caim uma chance de se redimir. Ele o avisou que o pecado era como uma fera agachada, pronta para atacar, mas também lhe deu a chave para a vitória. Você deve dominá-lo. Deus estava dizendo a Caim que ele tinha uma escolha. Ele podia escolher superar a raiva e a inveja, ou podia deixar que esses sentimentos o consumissem. Era uma batalha interna, uma luta entre o bem e o mal, que acontecia dentro de sua própria alma. Mas, tragicamente, Caim não ouviu o aviso divino. Ele deixou o ressentimento apodrecer em seu coração. A semente da inveja, regada pela raiva, floresceu em um plano terrível. Ele disfarçou seus sentimentos e, um dia, chamou seu irmão para irem ao campo. "Vamos ao campo", disse ele. Abel, inocente e sem suspeitar de nada, acompanhou o irmão. E foi lá, longe de tudo e de todos, no silêncio do campo, que o impensável aconteceu. Caim se levantou contra seu irmão Abel
e o matou. O primeiro ato de violência entre irmãos na história da humanidade. O ciúme, que começou com uma oferta rejeitada, culminou no derramamento de sangue inocente. A terra que Caim tanto cultivava, agora bebia o sangue de seu próprio irmão. Imediatamente após o ato, Deus confrontou Caim novamente. "Onde está seu irmão Abel?" perguntou o Senhor. A pergunta não era porque Deus não soubesse a resposta. Era mais uma oportunidade para Caim confessar, para se arrepender. Mas a resposta de Caim foi fria, desafiadora e se tornou infame. "Não sei. Sou eu, o guardião do meu irmão." Com essa resposta, Caim tentou se esquivar da responsabilidade. Ele negou não apenas seu crime, mas também o laço fundamental que o unia a Abel. Sim, Caim, você era o guardião do seu irmão. Todos nós somos, de certa forma, guardiões uns dos outros. Mas a verdade não podia ser escondida. Deus respondeu: "O que foi que você fez? A voz do sangue do seu irmão clama a mim desde a terra. O sangue derramado clamava por justiça." A consequência do pecado de Caim foi imediata e severa. Deus o amaldiçoou. A mesma terra que ele antes cultivava com sucesso, agora se voltaria contra ele. Quando você cultivar a terra, ela não lhe dará mais o seu fruto. Você será um fugitivo errante pelo mundo. A punição de Caim foi viver separado da presença de Deus e da comunidade, vagando sem rumo, para sempre lembrado de seu crime. Caim, percebendo o peso de sua sentença, lamentou: "Meu castigo é maior do que posso suportar." Ele temia que, como um fugitivo, qualquer um que o encontrasse o mataria. Mas mesmo nesse momento sombrio, vemos um vislumbre da misericórdia de Deus. Para protegê-lo, Deus colocou em Caim um sinal, uma marca para que ninguém que o encontrasse o matasse. Caim então se retirou da presença do Senhor e foi viver na terra de Nod, que significa errante, a leste do Éden. Lá, ele construiu uma cidade e teve descendentes, mas carregou para sempre a marca de seu ato. A história de Caim e Abel é muito mais do que um simples relato antigo. Ela nos ensina lições profundas e universais. Primeiramente, ela nos alerta sobre o poder destrutivo da inveja e do ciúme. Sentimentos que, se não forem controlados, podem crescer como ervas daninhas em nosso coração e nos levar a atitudes terríveis. Nos ensina a importância de lidar com a rejeição e a frustração de maneira saudável, olhando para dentro de nós mesmos, em vez de culpar os outros. A história também ressalta a importância da sinceridade em nossa adoração e em nossas ações. Não basta fazer as coisas por obrigação. A intenção do nosso coração é o que realmente importa. Abel ofereceu o seu melhor com um coração de fé, e isso fez toda a diferença. E, talvez o mais importante, a pergunta de Caim ecoa através dos tempos: "Sou eu o guardião do meu irmão?" A resposta implícita da história é um retumbante sim. Somos responsáveis uns pelos outros. Temos o dever de cuidar, proteger e amar nossos irmãos, seja nossa família de sangue ou nossa família humana, em um sentido mais amplo. A violência de Caim nasceu da negação dessa responsabilidade fundamental. É uma história sombria, sem dúvida, mas cheia de sabedoria. Ela nos força a refletir sobre nossas próprias vidas, sobre como lidamos com nossos sentimentos mais sombrios e sobre nossa responsabilidade para com as pessoas ao nosso redor. E aí, o que vocês acharam dessa análise? A história de Caim e Abel sempre me faz pensar muito. Deixem aqui nos comentários qual parte mais marcou vocês ou qual lição vocês tiram dessa narrativa. Adoro ler a perspectiva de cada um. Muito obrigado por terem assistido até aqui. Se vocês gostaram deste vídeo e querem ver mais conteúdos como este, desvendando as grandes histórias que moldaram nosso mundo, não se esqueçam de deixar o seu like, que ajuda muito o nosso trabalho. E claro, se ainda não for inscrito, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder nenhum vídeo novo. Um grande abraço e até a próxima.